Olá, o TVR Esporte está no ar mais uma vez e quero convidar você a entrar em campo com a gente. Claro, vamos entrar no gramado, mas vamos falar hoje de futsal. No nosso gramado já, Eduardo Gouveia, pronto, cheio de informações, o Brasil Quirim, Cruzeirão e também, claro, honrando o nosso gramado, né, Eduardo? Vamos falar das categorias de base aí do time Sub-15 e Sub-17 do Atlético Sorocaba também. Vamos começar então, Eduardo, pelo Brasil Quirim. Eduardo, grande jogo. O Brasil Quirim se retratou, né? Brasil Quirim se retratou na Liga Nacional de Futsal, mas algo surpreendeu os torcedores e todo mundo, inclusive a imprensa ali presente nesse último jogo de terça-feira da Brasil Quirim, que foi a saída do técnico PC de Oliveira. Você estava lá, Eduardo, acompanhando o que exatamente aconteceu? Olá, amigos do TVR, olá, Bolinho. Uma semana assim muito agitada no futsal sorocabano, né? O Brasil Quirim estava tudo normal, perdeu de 6-1 para o Corinthians, mas era um jogo normal, né, de reabilitação, uma partida em casa contra o São José, na arena móvel, aí, como você está vendo nas imagens aí, novamente lotada. Pessoal aquecendo aí. Só que o semblante dos jogadores ali estava meio tenso, né? Eu reparei que estava meio tenso, o pessoal mais fechadão. E durante esse aquecimento, eu que estava ali atrás do banco de reservas, eu notei a falta de uma pessoa importante, né? Que era o técnico PC de Oliveira. Perguntei para um assessor, ele disse que estava em São Paulo. Aí o segundo gol do jogo, ó, marcado pelo Rodrigo. Sim, golaço do Rodrigo, jogada né? ensaiada de falta. Isso. Mas daí a ausência do técnico PC de Oliveira chamou a atenção. E aí depois nós fomos lá consultar o e-mail, né? Por volta das 7h30 da noite, meia hora antes do início da partida, o Brasil Quirim emitiu uma nota oficial falando que por problemas pessoais, o técnico PC de Oliveira pediu para deixar o cargo, né? Ele nem foi para o jogo, né? A decisão foi horas antes da partida, foi por volta das 4 da tarde. E o time foi comandado pelo técnico Douglas Perrot, que já é aqui conhecido do futsal sorocabano, né? Treinou já o Sub-20 de Sorocaba, foi campeão dos Jogos Regionais, ó, esse que você está vendo aí ao fundo da imagem, cumprimentando. Ele que ali assumiu de forma interina, né, a ausência do técnico PC de Oliveira. Agora, Eduardo, o clima, mesmo assim, o resultado, o Brasil Quirim entrou em quadra, jogou bonito, conseguiu aí o resultado de 3-1. Né, uma importante vitória na Liga Nacional, já que vinha de uma derrota diante do Corinthians e de uma vitória diante do São Paulo, né? Então equilibramos aí. Mas você pode sentir nos jogadores se alguma coisa extra quadra, se eles ficaram preocupados, se eles ficaram decepcionados, se eles estavam tristes ou inseguros durante o jogo? Eles estavam surpresos, né? Deu para notar, inclusive, alguns jogadores assim um pouquinho mais tensos, né? Principalmente o Falcão. Não estava num dia legal, apesar de ter marcado o primeiro gol, ele que abriu o placar ainda no primeiro tempo. Então os jogadores sentiram um pouco o baque, né? Porque você imagina, você está lá concentrado para uma partida importante, 2, 3 horas antes, chega a notícia que o seu comandante já não é mais seu comandante. Então dá um baque mesmo, só que depois, quando eles entraram em quadra, eles conseguiram o resultado e ao final do jogo o Rodrigo, né, que marcou esse gol que você viu nas imagens, e também o terceiro gol que fechou o placar, ele falou que o time correu por eles e também pelo técnico PC de Oliveira. A informação oficial é que o PC de Oliveira tem problemas na família, né, problemas pessoais aí com um dos filhos, e ele não estava conseguindo focar, né, não conseguia assim, se concentrar no trabalho dele. Então ele achou por bem deixar o cargo. O PC de Oliveira, um grande técnico, um profissional de grande capacidade, de muito respeito e muita credibilidade no futsal nacional, e até mesmo esse seu histórico ultrapassa as fronteiras, é muito respeitado também internacionalmente, e certamente aí passando por esses problemas pessoais, que ele possa resolver, possa solucionar isso, possa chegar no entendimento familiar e que possa logo voltar às quadras, seja à frente do time que for, né, porque realmente ele faz muita diferença à frente das equipes que ele comanda, né, Eduardo? A única coisa que ficou um pouquinho no ar, assim, até que gerou um pouquinho de especulação, foi que a saída dele deu-se após, né, uma goleada 6-1 para o Corinthians. No entanto, se esse resultado fosse mesmo culminar na saída do treinador, essa informação teria sido dada no domingo, na segunda-feira. Não apenas meia hora antes, não é verdade? Exatamente, seria uma decisão tomada antes até
para não surpreender todo mundo, né? Da forma que foi. Exatamente. Até porque também no futsal, Eduardo, não é assim como no futebol de campo, onde uma goleada, porque são muitos jogos, muito rápido, os resultados são elásticos hoje, mas o troco é dado amanhã, como o Brasil Quirim ganhou na estreia em cima do São Paulo de 4-0, e depois perdeu, claro, para o Corinthians. Não ficamos felizes, obviamente, como torcedores do Sorocaba Futsal, mas isso faz parte do futsal. Não acredito, apesar das pequenas especulações, não acredito que isso tenha sido o motriz, né, o que resultou na saída do PC de Oliveira. Tanto é que o ex-técnico Wander Iacovino também tem tido dificuldades lá na Crona, em Joinville. Um dia antes, né, ele perdeu de 4-0 também lá pro Guarapuava. E nem por isso abalou o trabalho, né? Ele segue aí com o trabalho dele e foi assim uma derrota normal, né? Como você falou no futsal. Exatamente. Agora Brasil Quirim, o Sorocaba Futsal, ela terá 2 jogos fora, né? Os próximos 2 jogos serão fora de casa. A torcida sorocabana terá que acompanhar e torcer à distância antes de sua estreia no Sul-Americano, que será no Paraguai, que nós já tratamos aqui no TVR Sport, mas vamos relembrar o nosso telespectador disso, esses 2 desafios fora e depois a estreia no Paraguai, né, Eduardo? Exatamente. Só que para esse segundo jogo fora, que será na segunda-feira contra a Alaf de Lajeado, o Brasil Quirim já deverá estar com um novo comandante, né? Na manhã de quinta-feira. Que nós já temos a informação. Exatamente. O Concórdia Futsal anunciou que o técnico Serginho, que também dirigia a seleção brasileira, e ele deixou o cargo por todos aqueles problemas que a gente já falou da confederação, ele que acumulava antes o cargo de técnico da seleção e também do Concórdia, a assessoria do Concórdia informou na manhã de quinta-feira que o técnico fará seu último jogo pela equipe no sábado, pela Liga Nacional, e depois assumirá exatamente o Brasil Quirim. Então a diretoria aí do Sorocaba Futsal agindo rápido e já trouxe aí um outro nome de peso, de experiente. Que é o Serginho. Para estar dirigindo a equipe. O Serginho, que já foi vice-campeão da Liga Futsal com o próprio Concórdia, né? Surpreendeu a todos em 2013, perdendo a final para a Intelli, exatamente do Falcão. Exatamente, quando o Falcão jogava para a Intelli Orlândia, lá, né, o time de Orlândia, que fez história lá na divisa, né, trazendo muitas alegrias para o torcedor lá da cidade de Orlândia. E então o Serginho aí vindo, você, telespectador do TVR Sport, ligado aqui, sempre as informações, né, de pronto para você. O Serginho saindo do Concórdia, fez um belíssimo trabalho à frente do Concórdia, agora vai assumir aí a frente, a direção, né, como técnico da seleção de Sorocaba de futsal, da Sorocaba Futsal, e quem sabe também trazer mais títulos pra gente. Exatamente, só para passar a agenda do Brasil Quirim, joga sábado contra a Sueva, certamente ainda vai ser dirigido pelo Douglas, e na segunda-feira em Lajeado contra a LAF, e depois pega a estrada rumo ao Paraguai para disputar a Taça Libertadores. Então é isso aí, boa sorte ao Brasil Quirim, estaremos acompanhando todas essas disputas, todos esses novos desafios fora de casa e até mesmo no Paraguai. Bom, Eduardo, você telespectador, vamos sair para um breve intervalo, já voltamos com mais futsal para você. Agora o Cruzeirão, sim, é os jogos nas quadras no final de semana, no feriadão prolongado, tudo aqui para você em detalhes. Não assim, sabe, só explanando, mostrando, mas detalhando, falando tudo que aconteceu nos bastidores, tudo o melhor da quadra, toda a cobertura especial para você. Continue com a gente que voltamos já. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. É. Bom dia, crianças. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. E eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Estamos de volta, segundo tempo aqui do TVR Esportes, falando de futsal, todo o rolar das bolas nas quadras de Sorocaba e toda a região aqui da região metropolitana de Sorocaba, para você, telespectador do TVR Esportes. Essa é sua TVR, o seu canal 23 da NET, trazendo sempre a melhor programação para você, ligado aqui, né, Eduardo, sempre nos acompanhando no mundo, no cenário esportivo. Eduardo, vamos falar então de Cruzeirão agora. A bola rolou, muito gol, muita agitação, tá chegando na reta final. Foi aí já saíram os primeiros semifinalistas da categoria principal, também do veterano. O que você tem para passar pra gente desse apanhado do último final de semana? A semana aí tá entrando já na definição dos finalistas das categorias veterano, super veterano e feminino, e também
estamos conhecendo os semifinalistas da categoria principal. Na quarta-feira estive no Gualberto Moreira acompanhando 2 importantes jogos, né? O primeiro foi válido pela categoria veterano, onde foi conhecido o adversário do Inicial Transportes na decisão. Um jogo assim muito disputado entre o Guimarães Contabilidade, né? E também o Bluval. O Bluval é essa equipe de azul que acabou vencendo a partida por 3-1. E craques dos dois lados, né? Craques do lado do time do Guimarães e também do Bluval. O Bluval aí que conta aí com o goleiro Pezão, né? Que joga no Mogiano, joga a Liga Paulista pelo Mogiano. Muito Blue. Então, foi um jogo equilibrado, como você pode ver, ó. Chance dos dois lados. E o Bluval acabou vencendo por 3-1. Esse aí é o lance do último gol, ó, quando o Guimarães já estava com o goleiro linha. Aí tocou pro gol vazio. Esse é o risco de se jogar com o goleiro linha, né? Se perder a bola e o time adversário estiver ligado e tiver boa pontaria, né, Eduardo? Resulta nisso aí, com esse belíssimo gol do Bluval. O goleiro linha é aquela coisa, a hora dá certo, a hora não dá. Eu já vi times ganharem campeonatos com goleiro linha e também tomarem aí goleadas históricas também com goleiro linha, como foi o caso aí do Brasil Quirim que a gente estava comentando. Exatamente, diante do Corinthians. Né? Foi os 3 últimos gols, foi por conta do goleiro linha. Mas então, Inicial Transportes e Bluval de São Paulo é a final já definida da categoria veterano. Também em seguida desse jogo, teve a segunda quartas de final da categoria principal entre o time da Ferroviária, um time aqui de Sorocaba, né, de bairro, contra o Montasa de São Paulo. O Montasa também aí com bons jogadores, né? O goleiro Vagnão, que já foi campeão do Cruzeirão. Sim, o Montasa que eliminou aí Patrimônio. Exatamente. O jogo foi bastante pegado, esse aí foi o segundo gol da Ferroviária, no momento que a Ferroviária chegou a virar o jogo para 2-1. E olha que interessante, Ferroviária é um time de bairro, um time aqui de Sorocaba, né? Sem grandes nomes de fora. Então, foi um jogo assim bastante pegado, típico do Cruzeirão mesmo. Esse jogo terminou 4-3, ó, esse aí é o último gol do Montasa. Venceu o jogo por 4-3 e vai pegar uma das semifinais o Ressaca, que é o time do São Paulo, São Bernardo, que a gente fala aqui toda semana, né? Sim. O Ressaca que na segunda-feira, aquela segunda-feira ali que no meio do feriado, jogou no Éden, venceu um jogo duro também contra a Piedade, foi 2-1, o pessoal de Piedade que já havia eliminado a Gaviões endureceu contra o Ressaca, né? Um jogo assim bastante nervoso. O Ressaca inclusive teve 2 jogadores expulsos, o Índio e o Paulinho japonês. Então, Ressaca e Montasa é a primeira semifinal da categoria principal do torneio Cruzeirão, que será disputada na próxima semana. Ainda brigam pelas outras vagas. Uma das quartas de finais é o Guarani contra o Rugini Supermercado Silvano, né? E a outra, o Coringa de São Roque contra o Independente. Eduardo, então isso mostra o quanto realmente vai ficando disputado o campeonato no seu final. Porque o Montasa que ganhou daí Patrimônio, que também era um time forte, que vinha emplacando belíssimos resultados, passou dificuldade para ganhar diante do Ferroviária, aí sem muitos grandes nomes de fora. Então o time da cidade lutou muito, o resultado de 4-3, não é verdade? Então o que acontece. Mesma coisa foi o Ressaca que tem grandes jogadores, Ressaca que representa aí o São Bernardo, São Paulo, não ganhou fácil também do time que nós já elogiamos muito aqui, Piedade Azul, é isso, né? Exatamente. Piedade Azul. Quer dizer, então isso mostra realmente que vai ficando afunilando e os resultados vão ficando cada vez mais difíceis, não é verdade? Você tem um favorito para esse final aí, Eduardo? Olha, assim, pelo histórico, né, assim, pelo que as equipes vêm mostrando, as pessoas estão apontando o Ressaca contra o Guarani a final. Mas eu acompanhei já vários jogos desse supermercado Rugini Silvano, né, Barra Silvano, Sim. E também eles vão dar muito Esse time é de Votorantim. O supermercado Rugini? Isso, Não, é time de Sorocaba, tem um pessoal mesmo? de fora também, né? Tá. O de Votorantim, o último representante de Votorantim foi justamente a Super FM, que caiu pro Guarani na semana anterior. Que nós já tratamos aqui, mostramos até a entrevista da técnica e tudo mais, né? Exatamente. E também na quarta-feira teve um jogo onde a bola acabou não rolando, lá no Éden, que foi a segunda semifinal da categoria feminina. O JMF acabou não comparecendo e o Democratas foi para a final, vai enfrentar a equipe de Boituva, que eliminou Sorocaba nos pênaltis e depois nas semifinais eliminou Votorantim também nos pênaltis.
É isso aí. Você acha que essa final, Eduardo, do Cruzeirão, nós temos visto, nós vimos aí nas imagens, né, o telespectador pode acompanhar com a gente as imagens aí, as quadras estão vazias. O que tem acontecido? O pessoal não vai, é muito jogo, os horários não são bons, até porque a maioria das partidas acontece aqui no Gilberto Moreira, no ginásio municipal, aqui na Vila Hortência, fácil acesso, perto do centro, muitas linhas de ônibus, perto dos terminais urbanos de transporte. O que será que não tem levado o público a lotar os ginásios? É uma coisa assim que a gente comenta, né? Porque eu, quando comecei a cobrir o Cruzeirão em 2007, eu lembro que desde a primeira rodada, as primeiras rodadas, o ginásio enchia, era cobrado ingresso. Você também era cobrado ingresso. Era cobrado ingresso. E hoje nós tivemos aí no... Exato, a entrada é franca agora, Agora não é? A entrada é franca e o Cruzeirão, assim, não vai as pessoas em quadra. Talvez, assim, muito desse afastamento do torcedor seja em função de muito pessoal de fora, né? Você pode ver aí, dos 6 times que ainda estão na disputa, vamos dizer que de Sorocaba mesmo, apenas o Guarani, o tradicional. E mesmo assim, com muitos jogadores de fora. Para todo o elenco de fora. Então você não tem mais aquela disputa entre bairros, o time da Vila Progresso vai jogar contra o time da Vila Aro. Então vem o pessoal da Vila Progresso, vem o pessoal da Vila Aro, porque vão ver jogadores do bairro jogar, ou ali do entorno. Hoje é tudo assim, times de fora. Então isso, muitos técnicos, né, muitos treinadores questionam isso. Nós já recebemos aqui o Marinho Futsal e o Marinho também é muito contrário a isso. O Marinho falou aqui no TVR Esportes que sente muito por esse fato de trazerem jogadores de fora, de não pegarem, não investirem em jogadores de base no futsal, não trazerem jogadores, não acreditarem nos jogadores da cidade. E reflexo é isso agora que nós estamos falando, os ginásios vazios. Eram pagos realmente, até o ano passado era cobrado, né? Era mais para trás. Agora esse ano eu estive acompanhando lá, entrada franca e os ginásios vazios por conta realmente disso. Times de fora, quando não são times de fora, como no caso do Guarani, todo o elenco é de fora. Então, não vem mais os vizinhos, não vem mais a namorada, não vem como no Brasil Quirim, lá no Sorocaba Futsal, no dia que nós tivemos no jogo, que eu acompanhei o jogo de estreia Brasil Quirim, né, em São Paulo, lotado, eu fiquei do lado da torcida mais animada e depois conversando ali com os torcedores, o que cheguei ao resultado, descobri o quê? Que a maioria daqueles torcedores são pessoas do Vitória Régia e adjacências que vão acompanhar o Xuxa, que são colegas do Xuxa, como nós já falamos aqui, o Xuxa que veio da base lá do Vitória Régia, então são colegas do Xuxa que iam, então lotam o ginásio, o Xuxa também faz um bonito trabalho, ele liga para os colegas vendo quem vai e pega ingresso para todo mundo, então bonito. Então mostra que realmente leva o torcedor e gente de fora não leva o torcedor para a quadra. Então, a última grande final do Cruzeirão em termos de público que nós tivemos foi quando o Guarani conquistou o 10º título, vencendo o Votocel Pipocas Claque nos pênaltis. Então você tinha um time de Sorocaba, apesar do elenco do Guarani ser de fora, mas era um time de Sorocaba, tradicional de Sorocaba, contra uma equipe de Votorantim, com alguns jogadores também de Votorantim. Aquela foi a última grande final do Cruzeirão. Depois eles ainda tentaram fazer uma final no sábado, não deu certo, foi a final entre o Destaque Parnese e o Transcarvalho. Foi um grande jogo também, só que o público deixou a desejar. E de lá para cá, dificilmente, até a própria Gaviões, que antes vinha com faixas, bandeirões... não vem mais. Vem pouco, gente. Eles até também talvez em função da ausência da Mancha Verde, então desanimaram um pouco, né? E uma outra coisa assim que eu queria chamar a atenção... Bom, Eduardo, vamos continuar esse assunto então no próximo bloco, que a Sininho já está buzinando no meu ouvido aqui, que estouramos esse tempo. Vamos para um breve intervalo, já voltamos com o terceiro tempo do TVR Esportes para você. Se o apoio de uma pessoa já faz tanta diferença, imagina o de milhões. Com a Lei de Incentivo ao Esporte, você doa até 6% do seu imposto de renda para projetos esportivos e ajuda o esporte brasileiro a crescer ainda mais. Ministério do Esporte, formando um Brasil vencedor. Governo Federal. Para salvar vidas, não basta querer doar. Tem que avisar. Converse com a sua família e seja um doador de órgãos.
Estamos de volta, terceiro tempo do TVR Esporte. Obrigado por você que está ligado aqui, sintonizado no canal 23 da NET. Eduardo, você queria concluir o assunto no final do segundo tempo, a Sininho deu uma chamada de atenção aqui que nós tínhamos que sair por break, precisamos faturar, mas agora você quer concluir, o que você queria falar? Você queria falar sobre as modelos, é isso? A Musa Cruzeirão? Então, exatamente, esse ano a parte de marketing, né, dos organizadores do Cruzeirão resolveram inovar e fazer lá o concurso A Musa do Cruzeirão, né? Colocar lá algumas garotas bonitas. Mas agora, no final do campeonato? Não, então, esse concurso já vem desde o início, só que é isso que eu queria chamar a atenção. Salvo assim, algumas publicações no jornal, né, no Jornal Cruzeiro do Sul, quem vai ao ginásio não tem assim, nenhuma referência, nenhuma propaganda, nada falando desse concurso, né? Porque o que eu imaginei? Quando lançaram, falaram, quando chegar nas fases mais agudas do Cruzeirão, vai lá toda noite 2, 3 garotas que eles vão apresentar as candidatas, né? Vai ser um atrativo a mais para quem for ver os jogos, mas isso não nada disso, não aconteceu, nada. Você não tem uma faixa, você não tem assim nada no ginásio, apesar da divulgação do jornal, mas nem então todo mundo a Musa do Cruzeirão, ela não será decidida ou escolhida no Cruzeirão, ela será escolhida talvez numa passarela selada, num clube, num evento, num coquetel selado, sem a presença dos torcedores, porque elas não estão comparecendo na quadra, não existe faixa, não existe divulgação, nada no ginásio, então, nada. A ideia foi muito boa, assim, a ideia foi bem bacana, tudo, só que talvez a execução, eles estejam pecando em fazer essa divulgação exatamente no palco, né, dos jogos, onde seria o local onde elas teriam maior visibilidade dos torcedores. Isso não está acontecendo. Até se a organização quiser depois entrar em contato com a gente e falar um pouquinho e poder explicar o porquê que não está acontecendo dessa forma, está aqui, o programa está de portas abertas. Tem uma agência, né, envolvida nisso, tem uma agência responsável por isso, não vamos citar o nome da agência aqui, claro, mas se os donos vierem, nós poderemos até citar, né, o nome, se o dono vier aqui. Então, quer dizer, a agência, de repente, fica o feedback aí. Poderia até ser um atrativo, como você falou, para poder levar mais torcedor para as quadras, que tem sido difícil diante desses empecilhos que nós falamos aqui no segundo tempo do TVR Esporte, que é essa falta de jogadores da cidade disputando os jogos de finais, né? Porque torcedor vai no ginásio, como você viu aí nas imagens no começo do programa lá na Arena Móvel, totalmente lotada novamente. Então, o torcedor de Sorocaba não deixou de gostar de futsal. Falta ter o atrativo para atrair ele para as quadras. O torcedor de Sorocaba está deixando de acompanhar as finais, os jogos finalistas do Cruzeirão. Exatamente. Do Cruzeirão. Quando vai, né, o Sorocaba Futsal está em quadra, a torcida tem comparecido, lotado lá a Arena Móvel, que tem capacidade para 3.000 pessoas, tem aparecido em peso. Mas por quê? Voltamos a defender a situação. Porque tem jogadores da cidade que arrastam suas torcidas, seus amigos de infância, não só pela presença do craque Falcão e outros, mas porque tem jogador da cidade, craque de bola, indicado para ser um dos melhores do mundo também, como é o caso do Xuxa, que, volta a repetir, né, surgiu, né, morou e defende, continua a amizade lá com o pessoal do Vitória Regia. Até em seu aniversário, eu estive esses dias num restaurante conversando com um dos amigos de infância do Xuxa, falando que no aniversário do Xuxa, ele convidou vários amigos lá do Vitória Regia, estiveram com ele lá comemorando seu aniversário. Exatamente. E só pra gente fechar esse assunto aí de torcedores, eu acompanhei alguns jogos do Cruzeirão que tinha times de bairro e o pessoal foi. Tem um jogo do veterano lá, foi um pessoal do Éden, fez bastante barulho, fez festa. Até a própria Ferroviária, na quarta-feira, levou alguns torcedores, mas assim... Por ser time da cidade. Por ser o time da cidade e do bairro. Então, vamos trazer de volta os times de bairro da cidade para o torneio Cruzeirão. É isso aí. Bom, Eduardo, rapidamente, uma pincelada sobre as categorias de base. Atlético Sorocaba jogando todo final de semana aí, sub-15, sub-17. Como que tá o galo nos gramados sorocabanos e da região? Depois da estreia contra o Juventus fora de casa, no último sábado, o Atlético Sorocaba... Teve uma vitória e uma derrota contra o Juventus, né? Um empate e uma derrota. Um empate e uma derrota. Um empate e uma derrota. O Atlético Sorocaba recebeu no sábado, lá em Votorantim, no Domênico Paulo Mitidieri, recebeu o São Caetano. Primeiro jogo, vitória por 3-1 da categoria sub-15. Sub-15 então agora soma 4 pontos. Já o sub-17 não está indo tão bem. Perdeu o segundo jogo ao ser derrotado aí pelo Azulinho, né? Pelo placar de 2-1. Próximo domingo, o time joga em Taboão da Serra e no dia 1º de maio, feriado, sexta-feira, lá em Votorantim, contra o Osasco Audax.
Então esses são os próximos jogos do Atlético Sorocaba no Paulista Sub-15 e também no Sub-17. Então tá aí o Sub-15 fazendo bonito, Sub-17 não tem conseguido grandes resultados, porque no Paulo Mitidieri, lá no Domênico Paulo Mitidieri, que é o estádio municipal da cidade, da vizinha cidade de Votorantim, porque o time do Atlético Sorocaba, assim também como São Bento Sub-20, estão mandando e mandará seus jogos no Paulo Mitidieri. Ninguém está mandando jogo na cidade de Sorocaba, ou seja, os times são de Sorocaba, o Atlético